Olá, sejam muito bem-vindos. Se você já bateu a cabeça com as provas de interpretação de texto da FGV e ficou com aquela sensação de que eles têm uma lógica própria, bom, você não está sozinho. A gente está aqui hoje para quebrar esse código juntos. Exato! E para essa jornada, a gente tem um mapa da mina. Este nosso encontro é baseado no Caderno de Estudos número 1 do Projeto Alero Turbo, que foi todo elaborado pelo professor doutor Marcelo Lessa. O tema é Compreensão, Interpretação, Tipologia e Gêneros Textuais, ou seja, é tudo que a gente precisa para entender a mente da banca. Então, vamos direto ao ponto. Por que parece que a FGV fala outra língua nas provas de texto? Parece um quebra-cabeça, né? Mas a boa notícia é que não é aleatório. Existe um método, uma lógica por trás, e o nosso objetivo aqui é justamente revelar qual é esse segredo. Perfeito! E o primeiro passo para desvendar esse mistério, como o professor Lessa sempre destaca, é entender a regra de ouro. É a diferença crucial entre o que um texto literalmente diz e o que ele na verdade quer dizer. Parece simples, mas é aqui que a mágica acontece. Olha só que interessante. Essa regra de ouro se divide em duas coisas. De um lado, a compreensão. É o que está ali na cara, escrito no texto. É o que as palavras dizem. Agora, do outro lado, está a interpretação. E é nesse campo que a FGV joga. É a análise do que está implícito, nas entrelinhas. É sobre o que o texto significa. E entender essa diferença é o jogo todo. Exatamente. Agora a gente vai um pouco mais fundo nessa arte de ler as entrelinhas. A FGV adora testar nossa habilidade de pescar aquelas informações que não estão escritas com todas as letras, mas que são a alma do texto, sabe? E aqui tem uma distinção que é ouro puro. A diferença entre pressuposto e subentendido. O pressuposto é aquela informação implícita que não tem como negar, porque uma palavrinha no texto te ancorra nela. No exemplo, a fiscalização continua rígida, a palavra continua te obriga a entender que ela já era rígida antes. Fim de papo. Já o subentendido é uma sugestão. Se alguém pergunta, você tem horas? A gente subentende que ela quer saber as horas. Mas se a gente for chato, a resposta pode ser só, tenho. É uma sugestão, não uma obrigação. Isso, agora que a gente já sabe a diferença entre o que está escrito e o que está escondido, o próximo passo é entender a planta baixa do texto. Qual é a estrutura? Qual é o objetivo dele? É como saber se você está entrando numa casa ou num prédio comercial antes de olhar os detalhes. E basicamente a gente tem 5 plantas principais. A narração, que conta uma história. A descrição, que é como se fosse uma foto em palavras. A exposição, que só quer informar, sem dar opinião. A injunção, que dá ordens, tipo uma receita de bolo. E por último, a argumentação, que é a que quer nos convencer de alguma coisa. E atenção aqui, pessoal, porque esse é o pulo do gato. De todas essas 5, a dissertação argumentativa é de longe a queridinha da FGV. Textos que defendem uma ideia, uma tese, que tentam te persuadir, isso é o prato cheio da banca. Então saber identificar a tese e os argumentos de um texto é mais que meio caminho andado. Ok, teoria é ótima, mas e na hora do vamos ver? Como tudo isso se aplica numa questão de verdade, daquelas de arrepiar? Vamos fazer uma simulação aqui para a coisa ficar bem clara. Prestem muita atenção nessa frase do Winston Churchill. Ele começa com uma pancada, né? Dizendo que a democracia é a pior forma de governo. Mas logo em seguida, ele coloca uma condição que vira o jogo completamente. E aí está a lógica da FGV em sua forma mais pura. A resposta certa, a inferência correta, não está na primeira parte da frase, mas na relação entre as duas. Quando Churchill diz que ela é a pior, exceto por todas as outras, o que ele está fazendo, na verdade, é um baita elogio. Ele está dizendo que de todas as opções que a gente tem, ela ainda é a melhor. É essa contradição aparente que revela o verdadeiro sentido. Muito bom! Agora que a gente pegou o espírito da coisa, vamos fazer uma revisão relâmpago. Um bate-bola com aqueles conceitos que sempre dão as caras na prova. É para deixar tudo fresquinho na memória. Primeiro, coesão. Pensa na coesão como a cola gramatical do texto. São as palavrinhas que ligam tudo, os pronomes, as conjunções, elas que dão a estrutura. A FGV ama perguntar o que um mais significa ali no meio ou a quem um pronome ele está se referindo. E de mão dada com a coesão vem a coerência. Se a coesão é a estrutura, a coerência é o sentido, é a lógica. É o que faz o texto não parecer coisa de maluco. E a pegadinha clássica é essa. Um texto pode ser todo bem amarradinho, cheio de conectivos certos, ou seja, coeso, mas ser totalmente sem pé nem cabeça, incoerente.
Agora, dois conceitos que andam em dupla. Primeiro, denotação. Esse é fácil. É o sentido literal da palavra, o sentido de dicionário. Se o texto fala pedra, ele está falando da rocha mesmo. É a linguagem objetiva, sem rodeios. E o par dela é a conotação. Aqui, a mesma palavra pedra pode ganhar outro voo. Falar que alguém tem um coração de pedra não tem nada a ver com geologia, né? Significa que a pessoa é fria, é o sentido figurado. A FGV explora demais essa nossa capacidade de entender a palavra dentro do contexto. E para fechar a nossa revisão, uma figura de linguagem que a FGV adora, a metonímia. É basicamente uma troca inteligente de palavras. Quando a gente fala eu li Machado de Assis, é óbvio que não lemos a pessoa, mas sim a obra da pessoa. A gente troca o autor pela obra. Ficar de olho nessas substituições lógicas é fundamental. Bom, a gente está chegando no final e é legal pensar que tudo isso vai muito além de acertar um X na prova, né? Essas habilidades de leitura e interpretação são, na verdade, ferramentas para a vida, principalmente para a vida profissional de quem busca o serviço público. E essa frase do professor Marcelo Lessa fecha nosso papo com chave de ouro. Ler bem é ouvir o cidadão com atenção. Escrever bem é responder a ele com respeito e eficiência. No fim das contas, é para isso que a gente estuda tanto, para servir melhor, com mais clareza e mais empatia. É isso aí. E vale sempre reforçar que todo esse nosso bate-papo foi produzido a partir do conteúdo riquíssimo do projeto Alero Turbo, que tem a autoria e a orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. E olha, se essa conversa ajudou a iluminar um pouco o caminho para gabaritar a FGV, a melhor forma de agradecer é se inscrevendo aqui no canal e ativando o sininho das notificações. Assim você não perde nada e fica sabendo em primeira mão quando o próximo resumo sair do forno. Lembre-se, dominar a interpretação de texto é dominar a comunicação, uma habilidade para a vida. Um grande abraço e até a próxima!